A não ser que a pessoa nasceu rica, bilionária, ela vai ter seu primeiro emprego. É inevitável. E comigo não foi diferente. Desde criança eu sempre gostei de criar coisas. Seja histórias, vídeos, animações, músicas, até mesmo jogos. Qualquer tipo de entretenimento eu ia lá e tentava criar. Mas de todos esses tipos de arte, tem um que é o que mais me chama atenção, que são os jogos. Eu acho que os jogos é o melhor de todos, porque é a junção de cada um e a pessoa ainda pode controlar o que está acontecendo. Fora o fato de que quando eu não estava criando algo, eu estava jogando. Então gosto mesmo de jogos. Ao gostar de criar e jogar jogos, decidi que era isso que eu queria para minha vida. Ser um desenvolvedor de jogos. Então passei anos fazendo alguns joguinhos. Nada muito profissional. Era sempre por um programa que facilitava o processo. Eu era uma criança normal, não um prodígio. Então essa era a minha única opção mesmo. Um ano depois de terminar o ensino médio, já fui para a faculdade. Fazer o curso Ciências da Programação. Porque para fazer jogo, tem que programar. No começo eu achava que o curso era só sobre jogos. Só depois fui descobrir que era só programar. O curso de jogos digitais não tinha na minha faculdade. Pois é, o curso para uma profissão com um dos maiores crescimentos num tipo de mercado que lucra cada vez mais a cada segundo, que passa lucrando até mesmo bilhões, não tinha na da minha faculdade. Enfim, Ciências da Programação obviamente me ajudaria a fazer jogos no futuro. Mas já que não tratava quase nada de jogo em si, era um curso tão chato. Para ajudar a pagar a facul e também me ensinar na área, me candidatei. Na verdade, minha família me candidatou. Num programa de estágio para iniciantes numa empresa de programação. Daí teve aqueles rolê que quase todo mundo já sabe, tá ligado? Entrevista, seleção, prova, seleção, mais entrevista. Todo esse lance chato na hora de conseguir um novo emprego. No final de tudo isso, eu, meu amigo da facul e mais 12 pessoas fomos efetivados a estagiários. E foi aí que começou meu primeiro emprego. Estágio não é emprego... É sim! Daí era tipo escola normal, só que com computador. A gente se sentava, ligava o PC e começava a fazer as atividades de programação que o cara ensinava. Daí os dias foram passando e o conteúdo foi ficando cada vez mais difícil. O professor até falava que o gráfico de dificuldade na aprendizagem do estágio era assim, porque tinha que aprender muita coisa e tinha só um ano para isso. Dá pra notar que o bagulho ensinava mais quando em 3 dias eu já sabia mais lá do que em 2 semanas na facul. Assim como na escola, o estágio tinha provas também. Agora se liga no nível. Uma semana antes da prova, eles deram um simulado e falaram: Ó, é um simulado e tal, mas leva a sério como se fosse a prova, hein? Isso é uma coisa meio óbvia de se falar, porque é justamente pra isso que os simulados servem. Enfim, fizemos a prova. No dia seguinte, antes de começar, eu dividi com o grupo a minha teoria super elaborada que... Se liga. A teoria era de que o simulado era a própria prova. Eu sei, ninguém pensaria num absurdo desse, eu sei. Mas essa era a minha teoria. E falei com o grupo, deles falaram: Eita, caramba, pior que você pá, hein? E eu não tenho essa cabeçona por nada, né? No fim foi revelado que o simulado foi mesmo a própria prova. Eles quiseram até revelar com suspense, mas quando você é o cara mais inteligente do mundo, não tem nem graça, né? Tirei 7 na prova. Foi revelado que foi a 3ª pior nota. E aí começa a parte séria do estágio. No mesmo dia que entregaram a prova, o professor chamou para eu conversar em particular com cada um dos alunos e tal. E depois de todas as conversas, os 2 últimos estagiários que foram chamados para a conversa foram embora. Tipo, embora da empresa mesmo. Não trabalhariam mais ali. A gente não sabia se foram mandados embora ou se foram eles que quiseram. Daí a gente ficou com uma teoria louca na cabeça. Será que foi por causa da prova? Será que foram mandados embora? Pediram para sair por ser muito difícil, será? Foram dias com isso na cabeça. Porque do dia pro outro, eles estão lá felizes e depois só chegam, tchau. Tinha algo estranho aí. Até que depois de alguns dias a gente descobriu que esse estágio era nada mais nada menos que um Battle Royale. Tá ligado? Battle Royale? Aquele tipo de jogo que já lançou até demais, que tem vários jogadores numa área, dela vai fechando, eles vão se matando, até que no fim só sobra um? Então, era tipo isso. Lembra que eu falei que tirei a 3ª pior nota? Isso era porque os 2 que saíram foram os 2 piores que eu. Daí não foi coincidência, né? Quem tirasse abaixo da média era demitido. Eu tirei o mínimo do mínimo pra não ser mandado embora. Daí, né? Os dias foram passando e tal, eu ficando cada vez mais perdido na matéria. Mas beleza, tava lá tentando aguentar. Até que... Pum! Outra prova anunciada. Na época eu realmente tava encarando aquilo como um Battle Royale. Vendo a prova como se fosse a arena fechando. Daí fizemos a prova. Fui benzão, inclusive. Mas essa prova não valia nada mesmo. Mais dias se passaram, assuntos mais difíceis ainda.
Daí uma terceira prova chegou. E nessa altura do campeonato, meus amigos, eu não estava sabendo de nada. Todas as atividades eram no improviso e de assuntos eu não sabia muito nem do anterior, imagina do atual. Mas tá, fui lá e não fiz nada. Claro, copiei e colei umas partezinhas e tal, mas de resto, fiquei lá 3 horas olhando para a tela do computador, sem ter a mínima ideia do que fazer. Com certeza eu tiraria 0, se fosse mais que isso seria lucro. Nesse mesmo dia, no fim da aula, um dos estagiários foi conversar em particular com o professor e saiu feliz de lá. Daí eu e meu amigo da facu já ficamos felizão, né? Essa prova é que nem a segunda, não vale nada. Só pode ter sido isso, o cara saiu feliz no final. No dia seguinte ele não tava mais lá. Ó, gente, o colega de vocês pediu permissão porque com a última prova ele viu que tava muito difícil, então decidiu a desistência do estágio. Mano, já era, né? Dias depois chegou o resultado da prova. Daí teve aquele lance do professor chamar cada um pra conversar e tal. Daí de todos, meu amigo foi o penúltimo a ser chamado. E eu o último. Daí acho que o resto vocês já sabem, né? Meu amigo saiu da conversa particular se despedindo da galera, se despediu de todo mundo e tal. E depois fui eu. A gente já sabia o que ia acontecer. Não precisa ser um gênio também, né? Ele foi chamado antes de mim, tirou uma nota melhor que a minha e foi demitido. Não deu outra. Cheguei na conversa particular já sabendo que ia me ferrar igual. E foi exatamente isso que aconteceu mesmo. Fui demitido do meu primeiro emprego. Logo depois de sair da empresa, fui pro rolê que já estava agendado com meus amigos. Enfim, é isso, né? Esse foi meu primeiro emprego, no qual tinham 14 estagiários no começo, mas assim como um Battle Royale, o gás engoliu e 5 foram embora. Eu não sei mais se alguém saiu de lá depois disso. Provavelmente não, porque depois que eu saí só sobraram os que já manjavam mesmo. Pois é, num programa de estágio para iniciantes, só sobrou os que não eram iniciantes. Vai entender. Mas é isso. Mesmo tendo passado sufoco nas provas e sendo demitido no final, foi uma experiência legal. Tirei uma graninha também. Então até que valeu a pena. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu por assistir. A gente se vê na próxima. Até mais.